Paul Hellyer diz que ele sabe da existência de 4 núcleos extraterrenos que estariam vivendo aqui na Terra já há algum tempo, com apoio, inclusive, de alguns governos. Esses 4 núcleos seriam raças de extraterrestres que teriam caído na Terra, ou seja, suas naves teriam tido problemas e foram acolhidos por alguns governos, e esses governos separaram a área para eles continuarem vivendo, e esses governos cercaram essas áreas e estabeleceram algum tipo de contato com esses alienígenas, aí procurando obter alguma vantagem no sentido de aprendizado tecnológico e por aí vai. Então, Paul Hellyer diz abertamente que ele sabe da existência de 4 civilizações dessas. E ele diz mais. E ele diz que sabe que tem 2 seres extraterrenos que trabalham no âmbito interno do governo norte-americano. O governo americano não acredita em nada disso e, ao mesmo tempo, é o que mais utiliza todos esses conceitos que a gente estava falando aqui para estudar as possibilidades disso ou daquilo. Tá? O que nós não sabemos aqui na Terra é que, quando eles dizem que não é, é porque deve ser. Quando é dito que é porque não deve ser. Então, o jogo de contra-informação é terrível. Eu vou dar uma volta e chego à resposta da sua pergunta. Apenas para contextualizar para todos, já que nem todos sabem quem é Paul Hellyer e nem todos entenderam a sua pergunta. Paul Hellyer é um senhor que foi ministro da Defesa do Canadá durante 23 anos. Ou seja, é alguém respeitável. Ninguém é ministro de defesa do país como o Canadá se não tiver credibilidade, etc. e tal. E Paul Hellyer, associado a um grupo de militares aposentados dos Estados Unidos que vem abrindo o verbo há mais de uma década, Paul Hellyer diz que ele sabe da existência de 4 núcleos extraterrenos que estariam vivendo aqui na Terra já há algum tempo, com apoio, inclusive, de alguns governos. Esses 4 núcleos seriam raças de extraterrestres que teriam caído na Terra, ou seja, suas naves teriam tido problemas e foram acolhidos por alguns governos, e esses governos separaram a área para eles continuarem vivendo, e esses governos cercaram essas áreas e estabeleceram algum tipo de contato com esses alienígenas, aí procurando obter alguma vantagem no sentido de aprendizado tecnológico e por aí vai. Então, Paul Hellyer diz abertamente que ele sabe da existência de 4 civilizações dessas. E ele diz mais. E ele diz que sabe que tem 2 seres extraterrenos que trabalham no âmbito interno do governo norte-americano. Então, se fosse um Rogério, um Ricardo, um Pereira dizer isso, não tinha importância nenhuma. Mas é um Paul Hellyer, ou seja, é um homem extremamente respeitado. E ele diz isso há muito... A primeira vez que eu escutei ele dizer isso, eu digo, vou ver a Rede Globo, porque vai dar no Jornal Nacional. Mas não deu. E nunca deu. E até hoje não deu. E se não dá na telinha, o fato não aconteceu. Porque nós somos crianças esperando que a telinha de TV nos diga o que é verdade e o que não é verdade. Então nós temos uma visão de membros de um rebanho em que nós temos olhos, mas não enxergamos. Outros é que enxergam e vão nos dizer o que é verdade. Então, se a Rede Globo não deu, o fato não aconteceu. O fato é que nunca a gente vai ver a Rede Globo da coisa alguma, a gente nunca vai ver a CNN da coisa alguma, a gente nunca vai ver a Fox News, nunca vai ver nada da coisa alguma sobre esse tipo de assunto, porque o rebanho está despreparado e os que conduzem o rebanho estão no rendimento. Porque mesmo esses caras tendo acolhido essas civilizações de fora, eles também não sabem o que fazer. Existe um militar norte-americano
já aposentado, que mora na Austrália, que ele lançou um livro há anos atrás, só conheço esse livro em inglês, em que ele conta que ele era um dos guardas responsáveis para proteger uma área que ele tinha a ordem de nunca entrar. Mas ele também não sabia o que tinha lá e também não era para deixar ninguém entrar. E o Nero tinha ele rodando lá naquelas caminhonetes dos guardas florestais norte-americanos, ou coisa parecida, já que o terreno lá não é fácil de andar, tem que ser naquelas... Aí quando ele vê, não ser 2 metros e alguma coisa olhando para ele. Aí ele conta que para o carro, não sabe quem estava mais com medo de quem, se ele do C ou se você é dele. Aí ele foi e contou ao chefe dele. Aí o chefe disse, não, fique tranquilo, nós sabemos que essa turma está aí, fomos nós que colocamos, olha, pode ir lá visitar o seu novo amigo e tenta estabelecer com ele algum tipo de conversa, porque a gente está tentando há 5 anos ou 10 e ninguém consegue. E tinha só 3 ou 4 membros dessa raça lá. Lá eles chamam dos tall white, ou seja, que são altos e brancos. Tá? E ele tentou estabelecer, ele voltou diversas vezes, mas nunca conseguiu estabelecer um padrão de comunicabilidade com esse extraterrestre. E esse militar conta absolutamente tudo. O que está havendo, pessoal? Segundo a opinião dos mais estudiosos, os caras que pensam por si mesmos e não ficam esperando que as redes de TV digam isso ou aquilo, esses caras estão chamando todo esse conjunto de fatos de Operação Disclosure. É como assim, descobrir o que estava encoberto. O que é que está havendo? O que está havendo é que diversas gerações de militares das Forças Armadas norte-americanas, russas, de Israel e outros santos países, a turma que logo após a Segunda Guerra Mundial tinha 20, 30, 40 anos, que hoje parte desse pessoal está com 80 anos, essas pessoas dos anos 90 para cá começaram a falar. Mas começaram a falar a partir de uma idade em que eles já não tinham mais muita coisa a perder. Mas, estranhamente, se você pegar a história de Bob Dean e de John Clifford, que são 2 aposentados das Forças Armadas norte-americanas, esses 2 caras, cada um deles perdeu um filho, depois que começou a falar nisso. Cada um deles perdeu um filho em acidentes. Aí é que eles resolveram falar mesmo as coisas. Hoje os 2 estão na faixa de 80 e poucos anos cada um. E o que esses homens estão dizendo há mais de uma década é impressionante. Simplesmente impressionante. Esses senhores têm afirmado há mais de 10 anos que os governos do mundo sabem que os extraterrestres existem, obviamente, mas não conseguem, trocam tecnologia com eles, mas não conseguem entender mais nada do que isso. Sabem que os Anunnakis construíram bases aqui na Terra, bases na Lua, bases em Marte. Sabem que existem cidades em Marte, cidades na Lua, subterrâneas algumas. Hoje em dia, não necessariamente, mas habitadas. Eles sabem disso tudo. Aí eles sabem mais, que eles vão voltar. E sabem que quem vai comandar esse retorno é um cara chamado Jesus. Então, se fossem os doidos do Burquato falando disso, tudo bem, não vale de nada. Se fosse religião tal, mas são caras que sabem de informações que o resto do mundo nunca soube. E esses caras resolveram começar a falar. E todos eles estavam esperando para 2012. Todos eles disseram, não, a gente acha que é em 2012. E não ocorreu nada em 2012. Ou seja, o problema é tão sério que, segundo eles, os governos estão morrendo de medo de que aconteça algo, mas eles preferem que aconteça algo e eles depois deem alguma explicação do que eles falaram primeiro, porque, obviamente, quem fizer isso nos Estados Unidos é preso na hora, porque tem uma lei federal lá que diz que se você revelar informações que são consideradas como de segurança nacional, você é preso. Então eles não podem falar.
Então a loucura é tão grande que dá margem a todo tipo de pensamento doido, desde esse que você perguntou. Será que o governo dos Estados Unidos precisa ter entre seguranças do presidente Barack Obama ser extraterreno? Eu, particularmente, penso que não. Eu, particularmente, penso que tudo ali que está na internet é uma curtição, porque a internet tem de tudo, né, pessoal? Se aqui fora nós não temos bom senso e compromisso com a verdade, não vai ser na internet que a cultura humana vai demonstrar bom senso e compromisso com a verdade. Lá tem de tudo. Mas mesmo com essa miscelânea de verdades, inversões, contra-informação, mentira, há algo que os nossos olhos por si só podem fazer a leitura dos fatos sem esperar que ninguém nos diga o que é certo e o que é errado. Há outras coisas que realmente só o passar do tempo nos esclarece. Mas resumindo, Paul Heller dizia que do mesmo modo que chega um dia na vida de uma criança em que o pai e a mãe chegam e dizem: meu filho, sente aqui. Olha, eu tenho uma grande notícia para lhe dar. Você não vai gostar, mas eu tenho que lhe falar. Papai Noel não existe, meu filho. A fada do dente não existe. Ah, Luiz, não fique triste, mas não existe. Do jeito que tem um dia cruel, entre aspas, para toda criança, Paul Heller diz que alguém precisa chegar para as crianças que vivem na Terra e dizer: pessoal, tem uma notícia para dar para vocês. Os extraterrestres existem. Eles estão vivendo aqui na Terra e a gente não sabe o que fazer com eles. Tem problemas na Lua, tem problemas em Marte. Dizem que vai ser o retorno dos deuses, mas a gente não sabe. Só que não tem ninguém que faça isso. Porque tem que ser através de uma telinha, com as bandeiras dos países de lado, para que aquilo aparente aos nossos olhos o rótulo de uma verdade. Por que a verdade não mais se impõe? Porque ela não aparece aos nossos olhos? Não, é porque a gente não tem olhos para enxergar. A gente vê e não enxerga. Acordem. Há 20 anos atrás, só existia Estados Unidos e Rússia com força militar e poderio econômico para mandar missões lá fora. Hoje em dia, tem sondas rodando, orbitando a Lua, a Terra e Marte, de Estados Unidos, Rússia, China, Japão e Índia e por aí vai. Hoje em dia, pessoal, tem uma lei, em 2006, foi votada no Congresso norte-americano, porque um diretor da NASA pediu demissão porque a NASA estava destruída. Porque assim, as instituições norte-americanas são obrigadas a guardar durante 30 anos, sei lá quanto é, informações. Depois desse período, se alguém requisitar, ele é obrigado a divulgar. Então, muita coisa da NASA já tinha cumprido esse período, e eles, com medo de alguém solicitar, começaram a destruir. Aí um certo diretor da NASA denunciou isso. Alguns congressistas lúcidos votaram a lei obrigando a NASA a expor todas as fotografias que ela tem. Alguém lá olhou um certo backup e viu que a NASA tinha, sei lá, eu estou chutando aqui, 555 mil fotografias. E os caras não tinham destruído ainda. Aí ele pegou aquele número, fez uma votação no Congresso norte-americano e o Congresso obrigou a NASA a divulgar essas fotos. A NASA não tinha mais a quem recorrer, teve que divulgar, e divulgou. Aí tem várias fotos da NASA com manchas, borradas. Mas qual é o problema da NASA? A ESA, a Agência Espacial Europeia, também tem fotos. Divulgou. Mas qual é o problema da NASA e da ESA? Porque tem o Google, que também tem o mapeamento geológico da Lua, da Terra, de Marte. E qual é o problema de todo mundo hoje em dia? É porque a nossa tecnologia não é só mais dos governos, qualquer ser humano pode ter. Aí você pega lá uma certa parte de Marte, coordenada XY, dá zoom, zoom, e de repente você diz: epa, que é uma megalópole em Marte, uma cidade. Aí, não, mas isso está errado. Aí você vai pegar a mesma foto de Marte da Agência Espacial Europeia, dá um tratamento nela, coloca zoom, está na cidade. Aí você vai, ou seja, a verdade não se impõe porque nós não temos olhos para enxergar, porque a gente está esperando que alguém na TV diga para a gente o que é verdade e o que não é. Ou seja, nós somos ainda crianças. Respondendo objetivamente a sua pergunta,
no estudo profético mais sério, e aqui é só minha opinião, os dois grandes profetas do mundo são Javé e Jesus. Abertamente, Javé diz, em tudo que é oportunidade que ele pode dizer, que ele sabia traçar os fatos do futuro. Mas há um problema de confronto de Jesus e Javé por um fato bem simples. Quando Jesus morre e depois transmite através de um anjo de Javé, e que também era assessor dele, veja como o nome é, João é confuso, mas é assim que começa o livro do Apocalipse. O anjo de Deus, o anjo de Jesus, a pedido de Deus, ou sob as ordens de Deus, ou o anjo de Deus, sob as ordens de Jesus, transmite ao servo dele, João, as visões assim que aconteceriam até a chegada de Jesus. Aí o próprio João mostra que o ser sentado no trono, Deus, e ao lado dele 7 livros selados que ele, Deus, havia preparado. Mas olhe só, nem ele, Deus, sabia dizer ao certo de tudo que ele havia profetizado, o que é que necessariamente iria se cumprir. É exatamente desse estudo profundo que surge aquele primeiro aspecto que eu falei, que as profecias predispõem, mas não necessariamente impõem. Então, em outras palavras, é como se esse ser chamado Javé, que é o Deus da Bíblia, tivesse condições de, com a mente dele, com tecnologia, fazer um estudo de absolutamente todas as possibilidades que poderiam existir durante 3.000 anos para frente. Mas ele não saberia plotar exatamente, dentre as possibilidades, qual o fato que necessariamente iria acontecer. Aí o Apocalipse diz que somente o leão da tribo de Judá, aí aparece Jesus, é que tinha condição de saber dizer com precisão, não mais uma profecia que poderia só predispor os fatos, não. Quando o leão de Judá fazia alguma profecia, essa aconteceria de toda forma. Aí já começa o jogo de quem pode mais, Jesus ou Javé, no próprio seio do que a gente chama catolicismo ou cristianismo. Aí, para complicar tudo, no livro de Enoque, esse próprio ser Javé diz claramente que ele não estava habilitado a ler tudo, que ele estava decretando o juízo final da humanidade, mas como ele não sabia resolver todas as questões, ele estava solicitando o concurso do seu anjo predileto, que era o Messias que ele iria enviar, ou seja, Jesus, para que junto com ele fizesse o trabalho que ele sozinho não faria. Está escrito. Então, sob essa perspectiva, voltando agora ao Apocalipse, Javé fez todo um roteiro profético de possibilidades, e é nesse campo que a gente fala que as profecias estão disponíveis, ou seja, mostram as possibilidades, mas não impõem o fato. Mas Jesus, diferente de Javé, sabia dizer qual das profecias que Javé havia predisposto a que necessariamente aconteceria. Então, o livro do Apocalipse fala das profecias que inevitavelmente acontecerão. O Apocalipse é o único livro, para os estudiosos sérios de profecia, não estou falando aqui de religiosos, tá? Que acreditam nisso ou naquilo referente ao Apocalipse. Estou falando de estudiosos sérios sobre profecias. E desculpem, os estudiosos sérios de profecias que eu estou falando, eu conheço uma espiritualidade. São espíritos. Aqui embaixo todo mundo está vinculado a algum credo religioso, querendo puxar para aqui ou para lá. Lá na espiritualidade, nem eles sabem exatamente todos os segredos de tudo. A espiritualidade nos níveis mais primários também tem a mesma curiosidade que nós, encarnados, de saber como é que as profecias que Jesus ratificou como sendo as que realmente iriam acontecer, vão de fato acontecer. E o Apocalipse seria o único livro nesse contexto que eles ratificam. Aí tem um outro, que ratificam menos,
Por quê? Porque esse livro tem uma parte que é complicada e tem outra parte que eles ratificam, que é o livro de São Malaquias, sobre os papas. E o Francisco seria o último papa, o tal Pedro Romano, do campo de visão profética que Jesus teria transmitido a Malaquias. Então, assim, juntando esses dois livros, que em tese não estariam errados, tá? O que é que nós temos como desdobramento natural dos fatos? Que necessariamente era o pontificado desse Papa, em que a volta de Jesus se dará, e que necessariamente tudo que estava previsto no Apocalipse já se cumpriu, restando apenas as 3,5 horas que separa o surgimento das duas testemunhas, no capítulo 11 do Apocalipse, até a hora em que o sétimo anjo toca a sétima trombeta e todos os seres da terra veem o sinal do Filho do Homem no céu, que seria a nave, entre aspas, do Mestre, aparecer lá longe antes do primeiro contato oficial. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, em cima desses dois estudos sobre o Apocalipse e o livro de Malaquias, quando é que se cumprirão essas profecias nos tempos atuais da nossa vida? Ou seja, antes desse Papa morrer. Nós vivemos num mundo em que eu só conheço dois tipos de pessoas que dizem que as conspirações não existem. Os ingênuos e os próprios conspiradores. Eles dizem que não existe, a gente é levado, sabe que existe, quando decide existe. Os conspiradores dizem que não existe, então, exatamente, todo mundo acredita que não existe. E a turma ingênua acredita que conspiração não existe, que é invenção de maluco. Essa coisa chamada conspiração é terrível. O que diabos é conspiração? São processos obscuros que não atendem à transparência nem à honestidade de princípios ou de propósitos, que acontecem a toda santa hora em qualquer disputa de eleição da presidência do Conselho de Bairro, de eleição de um padre para ser não sei o que da paróquia tal, de discutir de quem é o porteiro do céu da igreja pentecostal tal, porque não é só o cargo do pastor que é disputado, não. Porteiro do céu, que é a pessoa que fica ali na horta para dizer boa noite, também é disputado. Então, qualquer disputa entre dois ou mais seres humanos pode ser motivo de cretinice de tal ponto que tem que ser algo que não seja transparente, pé feio, quando a verdade ou o poder aparece, e isso é conspiração. Aí, para quem acredita que não há conspiração no mundo, é porque não lê jornal, não raciocina, porque tudo no mundo, esse bendito mundo, é conspiração, infelizmente. Só que tem conspirações aceitáveis e tem umas que são tão mirabolantes que fogem ao nosso senso comum. As aceitáveis são aquelas que a gente imagina que podem ocorrer no âmbito do nosso dia a dia. Mas tem as macroforças do mundo que lidam com assuntos que não fazem parte do nosso dia a dia e que aos nossos olhos fica parecendo mirabolantes. Mas infelizmente, pessoal, as pessoas bem informadas do mundo sabem que as macroforças que dominam o mundo jogam no sentido de nos tornar imbecis e cretinos e a gente achar que não existe esse tipo de coisa feia. Mas existe sim, pessoal. E é isso que move o mundo. Nós somos rebanho. O que move o mundo são as benditas conspirações, que a gente assim classifica. Tá? Só que esse nome não é legal. A gente poderia substituir esse nome por crime, a gente poderia substituir esse nome por tendências inconfessáveis das macroforças que dominam o sistema mundial, a gente pode substituir isso pelo que quiser. Mas, falando só da questão NASA, o que é que se discute? Qual é exatamente o contexto da pergunta que o nosso irmão fez? Oficialmente, a NASA só admite ter existido missão para a Lua até a chamada Apolo 17. O Apolo 18, 19 e 20, que surgiu
as notícias sobre essas 3 missões aqui surgiram com a internet, vamos assim dizer, de forma mais aberta, de forma mais clara, pois que somente com a internet qualquer pessoa do mundo pode colocar um filme, pode colocar uma foto e sem necessariamente se expor. Então, é dito que essas 3 últimas missões, a 18, a 19 e a 20, elas foram levadas adiante por Estados Unidos e Rússia juntos, porque a coisa era tão séria que esses 2 países resolveram unir forças, já que eles haviam passado por algo terrível, ou estavam sendo ameaçados no tempo em que essas missões se deram, e a Apollo 20, essa missão fantasma, teria se dado em 1976. E o fato é que desde os anos 60, uma das tais raças que vive aqui na Terra vem dizendo abertamente ao governo norte-americano e ao governo russo que se eles não se entendessem, eles teriam que tomar uma providência. E essa providência foi tomada nos anos 80. Essa raça simplesmente derreteu, salvo engano meu, 8 ogivas nucleares dos Estados Unidos localizados na Europa, num certo silo, e também 8 ogivas nucleares da União Soviética. Estou falando aqui dos Anunnakis, tá, pessoal? Derreteu e colocou sem ação. Cessa. Quem é que conta isso? É o Sergeant Major Bob Dean, aposentado. É um desses caras que faz parte da Operação Disclosure. Então, a Guerra Fria acabou nos finais dos anos 80, de tanto esse pessoal dizer, ou vocês param com isso, ou nós vamos fazer não sei o quê. Então, Gorbachev, Reagan, quem se lembra aqui do discurso de Ronald Reagan na ONU, falando de extraterrestres, coisa que nunca nem o presidente havia feito? E quem se lembra aqui o que João Paulo II fez para intermediar o encontro entre Gorbachev e Reagan para dar fim à Guerra Fria? Esse Bob Dean conta que nos anos 50 e 60, o arcebispo de Los Angeles foi convidado como autoridade civil religiosa, junto com outras autoridades civis, para participar no primeiro encontro dos Anunnakis com o governo norte-americano. E esse arcebispo participou. Aí o pessoal da agência norte-americana, defesa, da CIA, FBI, não sei exatamente o que, disse com o arcebispo, ó, não, o senhor não pode dizer nada disso a ninguém. Porque o governo norte-americano está promovendo esse encontro e, dependendo do que aconteça, eles vão falar ou não para o mundo. Então o senhor fica calado, Denise, eu só dou conta a Deus, eu só falo com Deus. Aí participou lá do evento, pegou um avião para a Inglaterra no outro dia, voou para a Itália e contou o Papa da época. Aí quando foram reclamar ele, disse, não, o Papa para mim é Deus, por isso que eu falei, contei para o Papa. Aí o governo norte-americano, junto com o Vaticano, segundo Bob Dean, desde então montou um núcleo de acompanhamento de notícias sobre vida extraterrestre na Terra, dentro do Vaticano. E ele diz muito mais coisas que eu não vou falar aqui para me escandalizar vocês. Então, na época em que os Estados Unidos e a União Soviética apertaram a mão e o muro de Berlim caiu e a Guerra Fria acabou, os 20 anos antes disso foi de pura pressão desses seres para que isso acontecesse. Então, o contexto que abraça as missões Apolo 18, 19 e 20 teria sido exatamente a hora em que Estados Unidos e Rússia começaram a agir juntos e não mais separados. Qual o tamanho do problema? O tamanho do problema é que existe uma nave que teria sido filmada pela Apollo 20 em 1976 e hoje esse astronauta, o americano, que teria ido na Apollo 20, ele mora, sabe onde? Em Ruanda, na África, com um nome que o disfarça, mas de vez em quando ele usa o próprio nome, e ele, ao longo dos anos, veio alimentando a internet com fotos, com notícias de como ele está, entre aspas, escondido, ele mantém a vida dele assim.
Mas a gente sabe que quando os Estados Unidos quer, não tem ninguém que se esconda durante muito tempo. Então, se o rapaz continua vivo e se isso for verdade, parece que é porque essa operação Disclosure está chegando num ponto em que, se essa nave está lá, como tem várias sondas voando, a foto que foi tirada em 1976, que antes era só da NASA e da Rússia, hoje em dia já é de domínio público. Sonda japonesa, chinesa, então muita gente sabe. Qual o tamanho do problema? O tamanho do problema é que a NASA não consegue negar e dizer que aquela foto, ou aquelas fotos, ou que Apollo 20 não existiu. Eles negaram isso até 1990 e alguma coisa. De lá para cá estão calados. Porque a cada negativa que os caras faziam, alguém soltava mais coisa na internet só para humilhar. Então o governo foi ficando calado e a coisa virou essa esculhambação que é hoje. Está lá, ninguém diz que não é verdade, mas também ninguém dá entrevista final dizendo é verdade. A gente vê na internet e diz, não, isso deve ser loucura, isso é montagem. Tem muita montagem, sim. Mas na hora em que você se dedica a estudar e você checa as fotos e você começa a trabalhar com coordenadas, que não é tão difícil assim, no Google, desde que não seja no lado mais escuro da Lua, quem se lembra aqui, The Dark Side of the Moon, que não vai para a gente ver com telescópio, você vê as mesmas coisas, todo mundo vê. E tem essa navezinha que teria caído na Lua. Só vocês sabem quando? Segundo esse jovem, um astronauta, que teria estado lá junto com astronautas russos e fizeram toda a medição ao redor da nave, e eles trabalharam bastante, porque você sabe o tamanho dessa nave? É grande. A torre, se a gente imaginar assim, a Torre Eiffel, como bota lá na tela, tem várias fotos aí. Ele está aqui com uma foto da nave. Mas assim, a Torre Eiffel não dá metade da altura da nave. E a nave grandona, assim, ela ficando na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, deve uma boa parte. É gigante, é uma arca de Noé, entre aspas. E essa nave teria caído na Lua há 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás. Detalhe, nesse período aqui na Terra só existiam seres unicelulares. Os seres pluricelulares surgiram na Terra há cerca de 570 milhões de anos atrás, depois que a Terra passou por 2 congelamentos totais. E, muito antes disso, essa nave já tinha caído na Lua. Num acidente. Caiu e ficou. Aí esses cosmonautas norte-americanos e russos abriram um buraco, entraram na nave. E lembre-se, a Lua não tem atmosfera. Então, quando você pisa na Lua, se você pisou na Lua 400 milhões de anos atrás, a marca do seu piso está lá inalterada, porque não tem erosão, não tem vento, não tem nada. Então, esses caras deduziram, por uma série de procedimentos científicos, que essa nave está lá 1,5 bilhão de anos e chegaram a encontrar apenas 2 corpos de seres extraterrestres, todos 2, me parece, femininos, ou seja, a questão da biologia que criou sexo há 1,5 bilhão de anos atrás já existia, mas aqui na Terra só tinha ser unicelular na época, como eu disse. E o fato é que está lá. E o fato é que fizeram testes de DNA nessa jovem. O fato é que esse cosmonauta ainda não soltou as notícias sobre o DNA dela, mas essa fofoca corre há mais de 10 anos na internet. A gente está falando isso hoje aqui como se fosse uma novidade. Não tem nada de novidade. E das notícias que estão lá, essa é só mais uma. Tem muita coisa doida. No meu caso, eu estou escrevendo um monte de loucuras sobre o surgimento da vida a partir do DNA do Criador desse universo, cujo DNA foi semeado aqui na Terra 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, do qual derivou todos os corpos físicos vivos que hoje nós conhecemos. Repito, esse ser unicelular
ou seja, essa moléculazinha que surgiu aqui há 3,8 bilhões de anos com um DNA igualzinho ao que é hoje de tudo que existe na Terra, a base do DNA mesmíssimo, essa é a molécula mãe da qual derivou todo o conjunto de seres vivos que nós conhecemos. Preste atenção. Tudo que esse ser unicelular conseguiu fazer durante 3 bilhões e 100 milhões de anos foi replicar a si mesmo. Ele criava outro igual a ele, ser unicelular, mas nunca dois seres unicelulares se juntavam para fazer pluricelular. Aí, de repente, aparecem aqui na Terra, cerca de 570 milhões de anos atrás, várias espécies de seres pluricelulares já criados, já gerados no mar. E o pior, já tinha predador na história. Ora, um predador para evoluir de ser unicelular para pluricelular e com a genética de ser predador, foi bilhões de anos. Aqui na Terra não aconteceu assim. E ninguém encontra os fósseis de transição entre os seres unicelulares e pluricelulares. No livro Drama Cósmico de Javé, a gente tenta defender a tese de que isso foi trazido de fora. Porque é isso que esses seres têm dito, que verdadeiras arcas de certas civilizações são soltas por aí para soprar, exatamente semear certos tipos de seres em certos sistemas planetários. Então, e eles haviam dito, teve coisa encaminhada aqui para o sistema planetário de vocês, algumas deram certo, outras não. Eles me mostraram, explicaram uma tentativa que foi feita de edificar a vida pensante nos oceanos da Terra. Essa tentativa não seguiu adiante devido a um problema, mas essa estranha inteligência das baleias, dos golfinhos e dos leões marinhos seria um desdobramento de uma tentativa que foi feita e não deu certo. E que antes disso já tinha havido outras tantas que não deram certo. Será que essa nave lá na Lua era algo destinado à Terra e está caindo na Lua? Sabe-se lá. Aí a gente se pergunta, é verdade ou não é? Parece que sim. Mas tudo isso nós vamos saber ao longo das próximas décadas. Porque, pessoal, existem dois tipos de verdade. Prestem bem atenção a isso que eu vou dizer e reflitam. Há aquela verdade que a ciência mostra que é verdade, e você diz, pô, isso é verdade. Mas nem toda verdade é passível de ser demonstrada pela ciência. Outras verdades somente são passíveis de serem assim classificadas devido ao tirocínio pessoal. Quando Jesus dizia, não adianta jogar pérola aos porcos, o que é que ele estava dizendo? Não adianta você falar de certas coisas com certas pessoas, porque elas não terão olhos nem sensibilidade para perceber o que é ou o que não é verdade. Aí entra aquele Soren Kierkegaard. Podemos enganar de duas formas, acreditando num monte de besteira que não é verdade, mas a gente pensa que é. Mas o que é verdade, às vezes, é tão sutil, tão fantástico, que a gente não consegue acreditar porque perdemos essa sensibilidade para, além de ver, enxergar. Então, tem verdades que não são apontadas pela ciência. Que o ser humano ele tem que ter olhos para ver as pérolas e dizer, pô, isso aqui é. E Jesus dizia que nesse campo de coisas que a ciência não prova o que é o que não é verdade, a primeira verdade que nós tínhamos que aprender é a verdade da importância do amor como instrumento de expressão de cidadania, o amor incondicional, o amor verdadeiro, o amor profundo, o amor que ama sem necessitar ser amado. Isso não é só o amor de pai para filho ou de mãe para filho, isso é o amor de um ser humano com outro. Mesmo quando esse aqui agride esse aqui tenta amá-lo, mesmo que queira ficar à distância. Então, você vai falar de amor para quem não tem olhos para ver? Quer dizer, isso é bobagem de poeta, é bobagem de cantor, é bobagem de compositor, papapá. Não é verdade para o cara. Aí você vai provar como para a pessoa que aquilo é verdade. Observa a regra de ouro. A regra de ouro é o axioma mais próximo da ciência da alma que a gente ainda não consegue entender. Sabe como você consegue perceber que isso é verdade? Que o amor é importante? Porque você só deve fazer ao próximo aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Ou então, você não deve fazer a ninguém o que você não gostaria que lhe fosse feito. Então, se você pensar
você vai notar que isso aí vai mostrar que o amor é uma verdade. Aí o cara vai dizer, mas para mim não é. Mas Jesus dizia, adianta jogar terra aos porcos? Não adianta. Então tem um outro tipo de verdade que a ciência não aponta, que faz parte da evolução do ser humano. Mas a evolução do ser humano se dá no campo biológico só? Não, no campo menético das ideias, no campo espiritual e também no campo tecnológico, pessoal. Então nós iremos descobrir algumas verdades que a telinha da TV não vai dar. Mas infelizmente essa da Lua, quem tem que dizer que é verdade, é a telinha da TV, que é um fato científico. Ela não disse ainda, parece, porque tem medo de dizer. Mas resposta para as décadas, isso deve ficar mais claro. Hoje, recentemente eu vi na televisão, problema, é um objeto próximo ao Sol, de dimensões aproximadamente do tamanho simbólico da Terra. E como se estivesse aspirando a energia do Sol. Passou, acho que mais de umas semanas. E a gente descendo exatamente no momento se retira. Daquela bucha escura, se retira, e você vê as chuvas que não tem fundamento. Tem, e esse é o grande problema. Aquilo foi filmado por tudo que é o telescópio da Terra. Não foi um, foram todos. Mas ninguém sabe o que é aquilo. Se for só... O tamanho. É o tamanho da Terra. Vai, é 10 vezes, mano. É um negócio impressionante. A Terra diante do Sol é um pontinho. Essa esfera era grandona, estava lá, o bomba do Sol. Então, assim, tá lá. Aí, ninguém consegue mandar tirar esses fios. Os fios estão lá. Aí, fica lá. Aí a gente fica esperando. Rapaz, será que ninguém vai confirmar isso? Aí ninguém confirma. Mas continua lá 1 mês, 1 ano, 2 anos. Aí a gente vai se acostumando com o fato de estar lá. Mas no nosso subconsciente, devido à lavagem cerebral, a gente sempre vai achar, não, isso deve ser sacanagem de alguém. Isso foi alguma montagem que fizeram. Aí o belo dia são reportagens, isso foi montagem. E às vezes é contra a informação. Só se Então, assim, nulidade. ou nós aprendemos a fazer leitura dos fatos usando o nosso sucesso, ou a gente vai continuar eternamente esperando que alguém diga, ei, Papai Noel, não, esse extraterrestre existe. Né? Então, assim, é do nosso tirocínio, mas é muito sério. Tem muita coisa. A internet, nesse ponto, pessoal, dentre outras grandes contribuições, ela nos permitiu um salto qualitativo no sentido da democratização da informação, que a gente iria demorar évos para poder conseguir. Exatamente porque os conspiradores não querem dividir informação. Informação dá dinheiro, pessoal. O que nós precisamos compreender é a fonte do Evangelho de Judas. Judas não tinha Evangelho. E, de repente, entre os papiros encontrados recentemente no século XX, seja em 1945, em Nag Hammadi, ou no Mar Morto, 47, e mais posteriormente, em 3 ou 4 episódios, que foi um desses que deu origem 74. ao chamado Evangelho de Judas. A questão que a gente tem que procurar entender é a seguinte. Eu não vou aprofundar porque a hora não permite, mas há duas faces de Jesus dessa história. Há o Jesus homem. Jesus dizia, enquanto homem, que ao povo ele falava através de parábolas. Mas aos que lhe eram mais chegados, ele costumava falar de forma mais aprofundada. Esse é um Jesus. O outro Jesus foi o que, depois de morto, apareceu ressuscitado e começou a falar de forma muito profunda, dando continuidade ao pessoal do grupo B, ou seja, Jesus ressuscitado não mais falava como havia falado ao povo em parábolas. O Jesus ressuscitado somente falava do modo mais iniciático que ele havia falado aos mais chegados, e estranhamente agora como ressuscitado ele estava aprofundando essa questão. Que questão? Existe um texto apócrifo
no Evangelho dos Hebreus, como também ele é chamado de quinto evangelho, ou seja, o Evangelho de Tiago. Ainda não cheguei no de Judas, tá? É que Jesus diz, dá um aviso, dá um pressuposto de análise, que é muito complicado de ser entendido. Ele diz mais ou menos assim: aquele que procura, não cesse de procurar até encontrar. Ponto. Ao encontrar, porém, ficará atônito. Ao se sentir atônito, ficará admirado. Quando estiver admirado, dominará. Quando estiver dominando, atingirá o equilíbrio. Que diabos é isso? O Jesus, fora das parábolas, é um Jesus profundamente enigmático, se a gente não entender o contexto do que ele fala. O Jesus das parábolas teria dito aos seus apóstolos que somente quando da sua volta ele falaria de forma mais aberta sobre o Pai dele. Isso está no Evangelho de João. Somente poderei falar de forma mais aberta a respeito do Pai quando da minha volta. E o fato é que esse Pai a que ele se refere aí é Javé. É o que o enviou. E Javé, quem lê sobre ele, estranho. Por quê? O que é que Javé faz? Abraão, mata teu filho. Aí Abraão, mas mata teu filho, em homenagem a mim, em sacrifício a mim. Aí Abraão sofre 1, 2, 3, 5, 6 meses, aí resolve matar o filho, porque Deus tinha pedido a ele. Aí na hora que ele estava sacrificando o pobre do Isaac, um anjo segura a mão. Agora, que tipo de Deus é esse? Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Esse é o Deus dos judeus, que testou Abraão usando o filho de Abraão. Agora imagina o pobre do Isaac, o filho de Abraão, em cima de uma pedra, olhando para o pai, com a faca em cima dele. E Deus mandou. Porque Deus mandou. Como é que esse cara cresceu? Pensando que Deus é esse. Esse mesmo Deus toma de Moisés e manda Moisés e todos aqueles que o seguiram, Josué, demais juízes, passar a fio de espada dezenas e centenas de milhares de crianças dos povos, todos eles vencidos do deserto. Velhos e guias. Por aí vai, então sim. Como é que nós aceitamos o fato de que um Deus, na quinta-feira santa que Jesus é preso, antes de ser preso, sabendo que ia ser crucificado, disse que tá, Deus, me livra desse cálice. Um livro. Tá bom, eu vim a esse mundo, não foi para cumprir a minha vontade, mas a sua. Então, que seja feita a sua vontade. O que é que tem de bonito nisso? Aí a teologia católica, com a melhor das intenções, tem que procurar um motivo nobre, porque está escrito no Evangelho, então o esforço teológico diz, não, ó, cuidado, Deus amou tanto o mundo que mandou o seu filho predileto para se sacrificar para que com o sangue dele os pecados do mundo fossem lavados, pessoas assim, vocês humanos seriam salvos. Quem aqui está salvo de quê? Quem se salvou? Quem salvou quem? Mas essa é a teologia arquitetada com a melhor das intenções, que há mais de 1.800 anos funciona na cabeça das pessoas, e tem várias religiões do mundo, tem mais de 2 bilhões de pessoas que acreditam nisso. E pronto, é isso que se enxerga. Vai dizer outra coisa diferente, não tem pérola nenhuma que dê jeito aí, né, tá? As crianças do Egito, mas certa vez falando sobre isso, tem uma bem de dentro da igreja, não é porque naquele tempo era necessário. Javé dá as desculpas dele, Javé diz de pés juntos, que expressão é brincadeira, que ele mandou matar essa turma toda, porque o DNA dos antigos gigantes, dos que eram descendentes
dos filhos que os tais anjos que coabitaram com as mulheres da terra ainda existiam naquele deserto, e por isso ele queria extirpar essa descendência para deixar só o DNA limpo do Homo sapiens para progredir. Ele diz isso: eu fiz isso por amor a vocês. Eu digo, cara, a mim não, pode me tirar dessa turma aí. Mas assim, qual é o problema? Jesus, enquanto esteve vivo, não falou de forma aberta sobre o pai dele, Jamé. Só depois de morto, no estado de ressuscitado, é que começou a dizer algumas coisas sobre o pai dele. E a primeira frase que ele disse foi essa. A primeira frase sou eu que estou dizendo, tá? Ele sabia que quem procura a verdade pode continuar a procurar. E um dia vai encontrar. Vai encontrar o quê? O problema Javé. Que não é ficção. Infelizmente é verdade. Que é um criador universal, complicado, e que criou uma obra cuja natureza presente nessa obra é assassina. Porque vem do DNA de sobreviver a qualquer custo. Então, se você olhar todas as espécies da natureza terrena, cada espécie mata uma outra ou várias para poder sobreviver. E nós chegamos ao ponto de nem é só a gente que mata outras espécies, a gente mata os membros da nossa própria espécie. Então, assim, só para chegar no Evangelho de Judas, senão eu não chego. Nesse período em que Jesus começou a dizer essas coisas que não disse vivo, surgiu um movimento chamado gnosticismo, que era o conhecimento profundo da verdade, o conhecimento verdadeiro. Só que Jesus estava morto, os apóstolos tinham criado a igreja de Jerusalém, só para judeus. Aí Paulo, discordando disso, Paulo cria diversas igrejas para os gentios, e a confusão começa porque no ano 200 depois de Cristo, já existiam cerca de 4.000 evangelhos. É o que os historiadores dizem, espalhados no norte da África, no Oriente Médio e no sul da Europa. Nesse período existiam diversos segmentos dentro do cristianismo. Existiam vamos dizer assim, os cristãos ortodoxos, que seguiam o que hoje a Igreja Católica afirma. Existiam os macionistas, que só aceitavam o Evangelho de Lucas como sendo verdadeiro. Os outros evangelhos, de João, Mateus, Marcos, para eles não valia. Existia Mani, do qual surgiu o maniqueísmo, mas de uma outra forma. Isso vai complicar. E Mani era gnóstico. Tinha os paulicionistas, que só aceitavam as epístolas de Paulo como sendo verdadeiras e nenhum dos evangelhos. Então era uma verdadeira loucura. E esse movimento gnóstico, ele começou a ser perseguido quando Irineu, bispo de Lyon, resolveu, numa pendenca danada, porque existiam centenas de igrejas, cada igreja com seus papiros, e como nós seres humanos somos metidos a besta, né? Quando a gente é de igreja, a gente quer que aquela igreja da gente seja verdadeira e o resto não presta. O meu bispo é que é bom, o resto não presta. Os livros da minha igreja é que se compõem, os outros estão errados. Então Irineu, no meio de uma confusão de centenas de igrejas disputando, de quase 2 centenas de igrejas disputando quem estava certo e quem estava errado, ele disse: vamos acabar essa discussão. Do jeito que tem 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, a igreja também só precisa de 4 evangelhos. E eu estou escolhendo aqui o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, e acabou-se. E foi assim que a igreja começou a... Aí no século IV, Jerônimo pegou esses 4 evangelhos e considerou o resto como sendo apócrifo, ou seja, evangelhos sem autenticidade e que, portanto, não tinham credibilidade. O gnosticismo morreu aqui. Só que 200 anos antes de a Igreja Católica transformar vários evangelhos corretos em evangelhos apócrifos, sem autenticidade, havia subgrupos dentro do gnosticismo. Cada grupo desse, que já era parte do cristianismo, também tinha subdivisões.
Os gnósticos se subdividiam em 7 anos, que eram gnósticos mais radicais havia, e aqueles que eram só gnósticos. Entre os gnósticos 7 anos é que residia as 2 grandes lendas que Maria de Madalena, em vez de ser prostituta, era de fato uma grande mulher e a principal discípula de Jesus. E Judas não tinha nada de traidor. Judas era o mais íntimo de todos os apóstolos de Jesus e o único que tinha condições intelectuais de conversar com Jesus num certo grau de profundidade. E isso é verdade, parece. Porque dos 12 apóstolos de Jesus, 11 ele escolheu na Galileia. Na Galileia só tinham pessoas simples. A Galileia era o local onde judeus de 2ª, 3ª e 5ª categoria viviam. Os judeus puros viviam na Judéia, onde tinha o Sinédrio, que era uma espécie de universidade, palácio do governo e templo dos judeus. Um dos apóstolos havia sido formado ali, porque no Sinédrio só entrava judeu, sangue puro, rico. E esse judeu chama-se Judas. Judas, Jesus escolheu da Judéia. Os 11 na Galileia, e foi exatamente Judas que o traiu. Os seguidores de Judas, gnósticos, escreveram para transformar Judas de bandido em herói. Nessa tentativa aqui, eles criaram um sem número de inverdades. Eles criaram um sem número de contra-informação, no sentido de colocar no Evangelho de Judas passagens da infância de Jesus, que estavam escritos em certos evangélicos, que foram qualificados, ou que seriam qualificados como de 2ª categoria, e por isso que não tem nenhuma notícia sobre a infância de Jesus e nenhum evangelho mais. Então, a passagem, ele disse: tu me libertarás, pescou que me liberte. Então, assim, sob essa perspectiva, não há historicamente absolutamente nada que diga que qualquer passagem sobre a infância de Jesus tem probabilidade ou não de ser verdade. É um campo em que existem muitos manuscritos e cada um disse o que queria dizer. Entendam que muitos manuscritos foram escritos por um grupo para prejudicar os manuscritos do outro grupo. Então houve uma verdadeira guerra de manuscritos na época, cada um tentando. Então, assim, sempre a primeira grande vítima de qualquer contenda é a verdade, a gente sabe disso, né? E não fugiu a esse aspecto da questão do Evangelho de Judas. Sob a perspectiva espiritual, o que a gente é informado é que isso não tem tem nada a ver. Jesus não era um e havia um Espírito Cristo que depois se foi para Jesus, depois foi embora na hora da morte. Não. Os Espíritos afirmam que não. Eu, particularmente, também penso que não, por tudo que eu estudei, pelo que vi e a forma como as fofocas acontecem no outro lado. Eu diria que isso foi produto da guerra entre gnósticos setianos, massionistas, seguidores de Manes, seguidores de Valentino. Era uma confusão danada. E a verdade aí foi a primeira grande vítima. E o nome de Jesus, como era o foco de tudo, foi usado de muitos modos, de acordo com os interesses do meu intestino. Ô, velho, só um instante errar. Nas declarações do Cristo, onde ele se referia ao Pai, mas então quer parecer que me sabe. Que ele dizia só bom, só justo, só santo é o Pai. As duas, se ele falava isso em relação ao Javé, porque ele estava totalmente enganado como homem. Por isso que complica, né? Porque Javé fazia, ele pregava o amor. E como é que ele diz? Só justo é o Pai. Aí Ao que me é dado o saber, e o saber aí entre aspas, por isso que eu digo nada do que aqui é dito deve ser dito como verdade, é só semente para reflexão. O homem Jesus falava de 2 seres. Na tradução feita é que tudo ficou misturado como sendo uma só denominação de Pai. Mas Jesus parece que falava Abba, se referindo a Javé, que era o ser que enviaram, e ele usava outra expressão para algo mais profundo, o Deus incognoscível. Mas nas traduções aí tudo foi zerado e por isso essa confusão toda nossa hoje. E mais ainda o Espiritismo optou por dar
seguimento ao modo como Jesus falava através de parábolas para o povo, ou seja, o lado romântico da coisa. Então o Espiritismo praticamente afirmou o tempo inteiro que o Pai ao qual Jesus falava só podia ser o Deus incognoscível, não podia ser Javé. E nisso reside um erro terrível. Ele está perguntando sobre Melquisedeque. Quem seria Melquisedeque no contexto bíblico? E ele fala, seria Jesus, seria Javé, não é isso que você falou? E eu disse, nenhum dos dois. Nesse livro que você está segurando, o Drama Cósmico de Javé, eu tento transmitir uma notícia que eles falaram sobre uma geração especial que Javé criou a partir dele mesmo, da qual faria parte Jesus e o tal Melquisedeque. Isso está afirmado nesse livro. Melquisedeque seria uma das figuras que mergulhou lá de fora nesse universo imperfeito para tentar ajudar o processo. E Melquisedeque, a lenda sobre ele é que ele não era nascido de homem e de mulher. Ele simplesmente apareceu na terra, tornou-se o rei de Jerusalém, e foi ele que chegou para Abraão, para dizer, Abraão, o Deus que te pediu para sair da terra dos teus pais e habitar a Palestina, também é o meu Deus. Fique tranquilo, eu estou confirmando o pedido dele. Então, ou seja, aí vai ser mais 10 horas de conversa aqui, se a gente for levar adiante. Mas para a gente entender, a gente só vai entender quem é Melquisedeque se a gente se aprofundar nas tradições da mitologia hindu. Porque a mitologia hindu diz claramente que existem seres. Bem, o normal é nascer, tá? Nascer e morrer. Mas tem uns seres que não nascem nem morrem, eles acontecem e desacontecem. São projeções da mente de deuses mais qualificados aí. Está fora do nosso entendimento. Na mitologia hindu você vê o céu de Indra, o céu de Agni, o céu de Vishnu, o céu de Shiva, o céu de Brahma. Então essas figuras, alguns deles, quando nasciam na Terra, lá literalmente largavam esses céus, seus espíritos passavam por um processo Y e nascia, na hora em que o óvulo é fecundado no espermatozoide, eles eram imantados igual ao que acontece com os nossos espíritos. Mas alguns deles não. Alguns deles simplesmente se potencializavam na Terra e ficavam aqui 1000 anos, com o mesmo corpinho, um belo dia. Vishnu teria feito isso algumas vezes. Tanto é que ele deixou um arco tão pesado dele, quanto Vishnu, que Rama teria sido o único a poder arquear o arco, por isso que diz que Rama é uma das encarnações de vida, como Avatar, mas parece que não tem nada a ver. Mas isso pertence a um tempo, pessoal, em que existiam demônios na Terra. Então, quando tinha um super demônio, só um ser Deus, entre aspas, desse tipo, se fazendo também de muito forte e passando 1000 anos na Terra para destruir os demônios, senão a raça humana não podia evoluir. Então, assim, parece ficção com a gente, né? O Senhor do Anel, o Senhor dos Anéis, é fichinha diante desse tipo de fato do passado. Então, Melquisedeque seria alguém que se enquadrava nesse outro contexto. Por isso que é dito na Bíblia que ele não era de origem de homem e mulher, tipo todos nós. Só peço e imploro, nada do que aqui foi dito seja tomado como verdade, como coisa religiosa, como questão de fé. Só bem como semente para a reflexão, certo? Esse é o nosso acordo, é o nosso trato. Porque só assim eu morro em paz, hein?